Olá, professora. Eu vou apresentar, eu me chamo Rafael, minha dupla é o João, e eu vou apresentar aqui o relatório 9, que a gente vai falar de lei de Faraday e lei de Kirchhoff das tensões. Aqui dando uma breve introdução, falar um pouco da lei de Kirchhoff das tensões, que é amplamente utilizada a teoria de circuitos elétricos, que ela estabelece que a soma algébrica das tensões em um caminho fechado é igual a zero. Essa lei ela vem derivada de um campo conservativo, sendo que o rotacional desse campo é igual a zero, ou seja, ele é conservativo. E, e aplicando aqui a lei de Stokes, a gente observa também que a tensão nesse caminho fechado ela é igual a zero. Contudo, isso a gente está considerando quando não há variação no tempo. Contudo, aí quando esse circuito ele é imerso a um campo magnético variável no tempo, esse comportamento vai mudar. Esse rotacional do campo ele não vai ser mais igual a zero. Ou seja, o campo ele vai deixar de ser conservativo. Isso vai implicar que ele vai ter uma outra contribuição associada à variação do campo magnético. Então, aqui, aplicando o Stokes novamente, a gente vê que essa tensão, a gente vai chegar na lei de Faraday, a gente vê que essa tensão ela vai ser igual aqui a variação do fluxo magnético sobre o tempo negativo, né? Então, nessa prática, a gente vai avaliar esse comportamento da lei de Kirchhoff das tensões e da lei de Faraday. Aí aqui, né, partindo para a parte prática, analisando aqui a polaridade das bobinas, a gente aplicou inicialmente 70 volts, e a gente vê que a polaridade das duas polaridades, a gente vê uma polaridade construtiva, que deu aqui 1.387 microtesla, enquanto a polaridade destrutiva deu 1.341 microtesla. E aqui está duas imagens das medições que a gente tirou na prática. Também a gente observou lá na prática, para a gente saber quando que é construtivo e destrutivo, a gente pegou um condutor, a gente pegou, por exemplo, uma chave de fenda, a gente colocou aqui no núcleo, no meio da bobina, a gente observou que quando é construtiva, nos dois casos ela vai vibrar. A chave de fenda, no caso, a gente colocou um condutor. Nos dois casos a chave vibra bastante, mas no caso da construtiva, ela fica estável, ela não mexe muito, ela fica estável no centro. E quando na destrutiva, a gente consegue ver algumas instabilidades e ela também ela fica mais na borda do núcleo, ela não fica estável no meio ali. Bom, para avaliar a influência do enlace de fluxo, a gente montou um circuito, sendo que ele era composto por dois resistores, um de 220 ohms e um de aproximadamente o dobro, 470 ohms. Sendo que a fonte de tensão que alimenta esse circuito, ela é justamente a tensão induzida pelo campo eletromagnético gerado por bobinas. E a gente, nesse experimento, a gente posicionou o enlace dos cabos de forma próxima às bobinas e a gente mediu a tensão em cada um dos resistores. Como o resistor maior é aproximadamente o dobro do resistor menor, pela regra da divisão de tensão, a gente deveria observar esse mesmo fator na tensão medida. Só que a gente observou aproximadamente o triplo da tensão, né, 14 mV contra 5,5 mV. E como previsto, isso contradisse a lei de Kirchhoff das tensões, justamente por ela ser uma particularização da lei eletromagnética para valores em corrente contínua. E já para valores em corrente alternada, quanto maior a frequência, maior a carga tende a se acumular nos nós. Então, isso vai impor que a soma das quedas de tensão em um circuito fechado não vai ser igual a zero. Isso ocorre justamente pela lei de Faraday, né, devido ao fato de que o circuito está sujeito a um campo magnético variável no tempo. Bom, posteriormente, a gente aumentou o enlace do campo e com isso a gente esperava
um aumento na tensão induzida. Mas esse enlace pegou linhas de campo em sentidos opostos. Pegou nesse sentido, de forma que algumas linhas se anulassem. Então, apesar do aumento da área, o aumento da tensão induzida não ocorreu. E o fluxo magnético líquido, na verdade, foi menor, gerando uma tensão induzida menor em cada resistor. No resistor de 220 ohms a gente desceu de 5,5 para 1,9 milivolts, e no de 470 foi de 14,4 para apenas 3,2 milivolts. Bom, nessa segunda parte, o enlace de fluxo ele foi posicionado de forma perpendicular à bobina, de modo que as linhas de campo todas estão posicionadas no mesmo sentido. Comparado com a gente olhando a imagem anterior, quando a gente posiciona de forma perpendicular aqui e não abrange o núcleo, todas estão no mesmo sentido. E nesse caso, a tensão induzida no loop maior foi maior do que a tensão induzida no loop menor, justamente pelo fato de que a força eletromotriz induzida ela é proporcional tanto à taxa de variação do fluxo magnético, nesse caso é fixa, não depende, né, do enlace de fluxo, mas ela também é proporcional à área enlaçada pelo circuito, que foi a diferença nesse caso. Então, quanto maior a área da espira, independentemente também do posicionamento dela, maior será a tensão induzida. Vale lembrar também que o fluxo enlaçado pelas bobinas foi um fluxo meio que residual, porque a parte majoritária do fluxo se concentra no núcleo, justamente pelo fato do núcleo ter uma permeabilidade magnética muito maior do que a do ar. Também mostrado nessa imagem, né, que as linhas de campo estão concentradas no núcleo, né, no interior da bobina. Aqui nesse caso não tem o núcleo, né, mas aqui é o fluxo concatenado. E a permeabilidade magnética do ar é muito menor, então as linhas de fluxo são menos presentes na parte exterior do núcleo. Bom, então com esse experimento a gente pôde verificar que a lei de Kirchhoff das tensões realmente é uma particularização da lei eletromagnética e não se aplica para campos variáveis no tempo, já que a soma das tensões na malha fechada, como verificado, não foi nula. Esse comportamento, então, ele vai verificar a lei de Faraday da indução eletromagnética, evidenciando que a tensão total em uma espira é proporcional, como eu falei, tanto à variação do fluxo eletromagnético quanto à área englobada pelo enlace. Então, já que nesse caso o campo elétrico ele vai depender do caminho percorrido pelo enlace, ele não vai ser mais conservativo, né, que para campos estáticos, para não variáveis no tempo, ele era considerado conservativo. Agora, para campos variáveis no tempo, ele não pode ter esse título mais. Ele vai ser não conservativo para situações dinâmicas. Obrigado.